também tem um outro assunto, porque pipocou aqui uma apuração da nossa colega Carla Araújo, né, a respeito, né, de uma fala do Lula, né? O Lula pedindo união para consertar o estrago causado por um menino mimado, aspas, um menino mimado, né? Quando o anúncio de que Alexandre de Moraes tinha sido alvo de sanção de Donald Trump, como estavam prometendo os bolsonaristas nos Estados Unidos, chegou pela manhã no Palácio do Planalto, o presidente Lula reagiu e disse que teria que consertar o estrago causado por um menino mimado. Ligou para Moraes, solidarizou. Depois, com a surpresa da antecipação do tarifaço, que estava planejado para 1º de agosto, reagiu, chamando o ministro da Fazenda, Casa Civil, Comunicação, AGU, Justiça, Comunicação Social, no caso, preparando uma resposta, enfim. Mas ele colocou, a resposta inicial dele era com relação à questão essa reclamação com relação a limpar a sujeira do menino mimado. E todo mundo sabe de quem ele está falando, né, Mari? Exatamente. Todo mundo sabe de quem o Lula tá falando, e era exatamente isso que eu dizia na abertura do programa, né? Sobre o impacto aí que a gente viu das ações, da campanha, né? Do deputado federal Eduardo Bolsonaro aqui. E, aliás, sobre isso até um dado curioso, que os senadores brasileiros estiveram aqui, né? Ao longo dessa semana, eles foram embora ontem, tentando abrir canais de diálogo aí, especialmente com seus pares no Senado americano, né, sobre a questão das tarifas e sobre a situação da relação bilateral, que pouca gente discorda hoje que talvez seja o pior momento em 200 anos, né? Certamente o pior momento desde a redemocratização do Brasil há 40 anos. Mas o ponto é que esses senadores chegaram aqui numa certa disposição de culpar os BRICS, de culpar, enfim, era uma comitiva bastante sui generis, com 2 petistas, mas o restante tinha 2 ex-ministros do governo de Jair Bolsonaro e políticos ligados ao centrão, ao agronegócio, à direita, enfim, era uma comitiva bem diversa. E eu ouvi de alguns integrantes dessa comitiva que estavam negacionistas que o PIB americano os alertou de que a questão política e o fator Jair Bolsonaro não era nem um pouco desprezível na atitude da Casa Branca. Então, acho que vai se criando aí um entendimento de que, de fato, essas pessoas foram ouvidas, né? Estão sendo ouvidas. E o que elas estão dizendo, correto ou não, isso está ecoando e está levando a um estado de coisas na relação bilateral, né? Então, há que se fazer um trabalho e há que se conscientizar de quem está influenciando aqui os rumos dessa relação bilateral. Agora, para voltar no que perguntou o jurista Walter Mairovich, eu entrevistei no dia 6 de junho, a gente publicou na coluna, uma entrevista com o professor Anton Moiseyenko, que é da Universidade Nacional da Austrália, mas ele foi consultor pro Parlamento do Reino Unido, pro Senado australiano, pro Parlamento da União Europeia, justamente sobre Lei Magnitsky, com a ressalva de que o que o Brasil fará, o que as instituições brasileiras, como elas responderão, isso a gente ainda terá que ver. Ele me diz que, normalmente, os bancos nacionais optam, sim, por encerrar contas de pessoas sancionadas pela Lei Magnitsky, porque todos eles transacionam em dólar e há um risco de que, secundariamente, sejam atingidos por sanções. Então, diante do risco, acabam eventualmente sendo mais realistas que o rei e encerrando contas. A gente não sabe se esse vai ser o caso do Alexandre de Moraes, mas sobre o modo como essa lei foi aplicada, enfim, cabe ao executivo a aplicação da lei. É uma lei que foi aprovada, inclusive, no mandato do democrata Barack Obama, em 2016, e ela é inerentemente política, porque sempre tem esse componente, né? Quer dizer, vai ser aplicado pelo executivo, existe um componente político, mas ele me disse que, nesse caso, via um componente extra, muito maior, porque estaria sendo considerado como violação de direitos humanos
regulações de comportamentos das redes sociais, o que não é o caso. Ele mesmo notava que as pessoas punidas normalmente tinham histórico de sequestro, desaparecimento forçado, homicídios, tortura, quer dizer, outro tipo criminal, claramente, né? Agora, por fim, a última coisa que eu queria dizer é que quando essas sanções são aplicadas, elas muito raramente são revertidas, e isso tem tudo a ver com a questão da defesa do ministro, né? Inclusive, esse especialista em lei Magnitsky não conhece nenhum caso em que a pessoa tenha conseguido reverter as sanções para cima de si mesma, porque basta elementos confiáveis para que a gestão possa impor as sanções. E depois entra-se num processo jurídico enorme de desfazer o que o executivo fez, que leva muito tempo para se provar o que antes era trabalhado só como evidências, enfim, é uma situação extremamente delicada para quem é atingido e com muito pouca chance, Sakamoto, de ser revertida, de dar certo.